Não vamos mentir, momentos houve de dúvida, subidas que pareciam não ter fim e etapas que pareciam demasiado longas para percorrer. O cansaço acumulado, as muitas noites mal dormidas, a chuva e a água que inundavam os caminhos faziam com que por vezes a dúvida pairasse. Mas, um passo a seguir ao outro, o caminho fez-se caminhando. E no final, rapidamente esquecemos todas as dificuldades, pois, na verdade, fazem parte da vida e são o que nos permite crescer. Conhecemos pessoas incríveis, ouvimos histórias únicas, sentimos e partilhamos o verdadeiro sentido da palavra humanidade. Se nos perguntarem por que fazemos e continuaremos a fazer, vamos responder o mesmo de sempre. Não é algo que se explique, mas que se sente. No final, é impossível conter as emoções. As lágrimas soltam-se, como que um grito a dizer: conseguimos! Agora é o momento de descansar e amanhã acordarmos, olharmos um para o outro e sem falar dizermos: nós fizemos mesmo isto? Sim, fizemos. E agora é o momento de partilharmos esta verdadeira aventura. O caminho da Geira e dos Arrieiros guarda, como poucos, a memória profunda do norte de Portugal. É um traço vivo de história e cultura, uma rota antiga que atravessa séculos e continua a conduzir peregrinos até à Catedral de Santiago de Compostela. A nossa jornada começa na Sé de Braga, a catedral mais antiga do país, erguida ainda antes de Portugal existir como nação. E a partir daqui, o caminho avança por aldeias marcadas pela autenticidade das suas gentes, cruza monumentos que existiram ao passar dos séculos e atravessa paisagens onde a natureza dita o ritmo dos dias. O nome Geira vem do latim e significa estrada, herança de uma via militar romana que ligava Brácara Augusta, a atual Braga, a Austúrica Augusta, hoje Astorga. Arrieiros eram os homens que mais tarde percorreram este mesmo caminho, transportando mercadorias entre Portugal e a Galiza, dando-lhe vida e movimento. Mais que um caminho, é uma experiência de escuta, contemplação e regresso ao essencial. Olá, sejam bem-vindos a Braga. Ora, nós optamos por adquirir aqui em Braga as credenciais de peregrino, que têm à venda no posto de turismo daqui, que fica relativamente perto da Catedral. O primeiro carimbo já temos do posto de turismo e o outro que viemos obter aqui na Sé Catedral de Braga. Aqui na lateral esquerda da Sé tem a porta onde se vende os bilhetes para visitar e também fazem os carimbos. Portanto, um caminho cheio de história e natureza, né? Dizem que é durinho. Sim, a nível físico dizem que é um bocado bastante exigente. Também não há muitos, digamos, serviços, infraestruturas de apoio, não é? Tipo cafés e restaurantes, assim. Se compararmos com o caminho português da costa. Sim, até porque vamos passar no campo de Gerês, por isso lá no meio não há cafés, como é óbvio, não é? Será um caminho exigente a nível físico e mental, mas que será largamente recompensado pela beleza Da natureza que vamos ver. Nos vai proporcionar. Por isso, acompanhe-nos e Buen camino! Bom dia, buenos dias, porque também vamos passar em Espanha, mas não é hoje. Que vamos dar em Portugal, Espanha, Espanha. Ora então, muito bom dia. São 7h30 da manhã. Vamos começar hoje o primeiro dia desta caminhada. E vamos até Caldelas, pertence a Mar, se não estou em erro, terra do nosso saudoso António Variações. E se a cabeça não tem juízo. Não, isso. Agora vai que paga. Estamos aqui em frente à Sé de Braga, onde começa o percurso. O percurso hoje acho que é relativamente tranquilo, Sim, são 17 km. Vamos dizer que é o aquecimento. E pronto,
levamos a aplicação, porque é super importante, porque o caminho não está bem marcado, que é para não se perderem e andarem aqui às voltas. É essencial. Mesmo aqui a gente pôs ali uma setinha, mas não vimos bem nenhuma, por isso. Exatamente. Ora, vamos lá então, tá? Let's go! Temos mesmo que ir atentos à aplicação, porque as setas são mesmo marcadas só no chão e mal se vêem. E agora está tudo molhado, não é pior. Este é um dos problemas deste caminho, porque está marcado o caminho Minhoto Ribeiro e não o de Santiago, o caminho da Geira. Ou seja, este também acho que vai lá ter. Sim, sim. Pronto. Mas o que nós estamos a fazer é o caminho da Geira e Rieiros e não este. Essa aplicação é mesmo importante para conseguirem seguir o caminho corretamente. Este é o caminho que nós estamos a fazer. E o mapa? O mapa manda por aqui. Vamos por aqui. Assim, são mais as setas para o lado esquerdo. Aqui temos duas. Mas também tem no meio em frente. Mas pronto, está 2-1. 2-1. 3-1. 3-2. Portanto, vamos para baixo. E ele tem mais duas. Aqui é um caminho que vai ter ali abaixo. Vou dar por aqui também. Visualizar que nós um dia vamos ter assim um casarão destes. Um albergue, não é? Um albergue. Ora então, viva! Sobrevivemos ao primeiro dia, a primeira etapa do Caminho da Geira e Arrieiros, certo? Exatamente, entre Braga e Caldelas. Portanto, foram cerca de 17 km. Um aquecimento, tendo em conta que amanhã é o dobro. É, não? 28, 29 km. 28. Que será então entre Caldelas e... recorda-me, isto é... E o Campo de Gerês. O Campo de Gerês, exatamente. Para já vamos continuar ainda em Portugal. Sobre esta etapa, conforme a gente já se previa e fomos realmente confirmando a nível de marcações, é levar GPS. Tem várias marcações, ou seja, as setas amarelas na Sé de Braga mal se vêem porque estão no chão. As que existem. As poucas que existem. Depois tem muitas marcações do caminho Minhoto Ribeiro. E soubemos há um pouco que ainda há uma, que é uma rotunda de onde viramos para Caldelas, na estrada que vem para Caldelas,
que é do Caminho Central, se não estou a engano. Sim, é o caminho central que liga, que começa também, pode começar também aqui em Braga e liga a Ponte Lima. A modos que é mesmo essencial levar GPS, a não ser que queiram poder fazer quilómetros ou ter. Viver a verdadeira aventura. Não, mas por exemplo naquele caso, naquela rotunda, por acaso a gente achou um bocado estranho, porque a ideia era ir para Caldelas e passavam a outra estrada para Vila Verde, coisa assim do género. E achámos estranho, retrocedemos uns metros de atrás e vimos, e confirmámos no mapa, aliás, e realmente confirmou-se a nossa desconfiança na altura. Íamos enganados, quer dizer, íamos ter a São Tiago, mas... Por outro caminho não, que a gente pretendia fazer. Okay. Pronto, a nível de... A nível de trajeto, esta primeira parte é 99% de estrada, não é? Houve ali duas pequenas partes em que atravessamos o bosque, o resto é tudo alcatrão. Depois vai acabar. E a nível de serviços vai aparecendo de vez em quando uns cafezinhos ou restaurantes, também tem. Que não, pelo menos... Pontos de abastecimento de água potável, que a gente tenha visto que sejam públicos, não conseguimos ver nenhum. Vimos uma ou duas, mas dizia lá que não era controlado, então vamos, porque ela tivesse descontrolado e sabe-se lá o que é que nos podia acontecer. Então agora estamos em Caldelas, no albergue público de Caldelas. Dos poucos que existem neste caminho. Pouco, se não é o único. Não, existem mais dois. Sim, okay. Mas em Portugal é o único. E existe também, pelo que também já tínhamos lido e também há um bocado tínhamos a falar ali porque, seja isto pertence à Junta de Freguesia, não é? A Junta de Freguesia que está, digamos, a tratar disto e falamos um bocado com esse senhor que nos foi carimbar e fazer o check-in. Realmente tem havido um trabalho muito importante pelo ex-futuro Presidente da Junta, no momento em que estamos a gravar isto. No momento em que estamos, ele ainda é Presidente até ao próximo fim de semana. Sim, o ex-futuro. Hoje será ex-presidente, agora o futuro ex-presidente. Será que é na mesma pessoa que vai continuar aqui a receber os peregrinos. Pronto, ele tem-se empenhado, juntamente com outros da parte espanhola, que em preservar e manter aqui vivo as marcações e criar condições para... dinamizar de certa forma este caminho que está a ser explorado. Foi num grupo do Facebook que ele também está lá e dá o contacto dele e envia todas as informações também para as pessoas pelo WhatsApp. Pronto. Pronto, então vamos então fazer, isto é... Poucas horas de sono. Poucas horas de sono, não é claro? Já me esqueci o que ia dizer. A nível aqui do albergue público, ora bem, das comodidades, por assim dizer. Assim, tem as condições básicas e necessárias. Camas para dormir, chuveiros para tomar banho, casas de banho e tem uma mini cozinha com alguns utensílios, panelas e pratos, assim, dá para cozinhar, frigorífico pequenino. Pode desenrascar aquilo que o verdadeiro peregrino precisa e necessita, a sua demanda, os caminhos de Santiago. Sim, e aqui em Caldelas também tem farmácia, tem restaurantes, tem cafés, padaria. E tem outros hotéis também. Sim, tem. E termas, também tem termas. E isto então vamos lá fazer as coisas que nós temos que fazer. E descansar até a etapa da manhã. Porque amanhã já vai ser mais durinho. Não percam a próxima etapa. Porque nós, também não. Buen camino. Este é um pequeno extra ao nosso comentário sobre Engenharia de Eiros, já que estamos aqui a fazer uma pequena visita à vila e encontrei isto, o que sei que a maior parte das pessoas não sabe o que é, principalmente os mais jovens. Isto é um marco de correio. E para que é que serve o marco de correio? Para colocar cartas, mas estas mesmo a serem enviadas. E o que são cartas? Bem, antes dos e-mails, SMS, WhatsApps e essa panóplia de sistemas de troca de mensagens, correio. Basicamente as pessoas pegavam no envelope, se calhar depois vou explicar noutro extra o que é, papel e caneta e escreviam à mão. Escrever à mão, não é?
Escrever. Sim, é uma coisa que antigamente as pessoas faziam mais vezes. Então depois colocavam aqui a carta e, como por magia, vamos supor que eu estou aqui em Caldelas, queria enviar uma carta para o Porto, como por magia, depois ou um carteiro, que se calhar também depois tenho que explicar o que é isso, mas adiante, lá no Porto entregava a carta à pessoa. E funcionava, exatamente, durante muitos anos, aliás, era o sistema de comunicação. Então podíamos falar para os Correios, mas aí isto era programa para 1 hora e nós estamos na primeira etapa. Ora, bom dia. Bom dia. O sino da vila está às 7 horas, são 7 horas. São 7 horas da manhã. Ora, vamos então dar início, daqui a uns minutos, vamos ao pequeno almoço, como as pessoas normais fazem. Para dar início então à segunda etapa, que hoje sim já é a doer, como foi para meninos, não é? Espera-nos cerca de 30 km 30 km. entre Caldelas e o campo de Gerês, com bastantes subidas, pelo que nos disseram, que a gente viu. Sim, a nível de tempo, supostamente acabou há 1 hora atrás o alerta amarelo. Vamos ver como é que vai ser. Vamos ver como é que vai ser. E esta etapa também não tem algumas infraestruturas. Sim, mas agora já é a verdadeira. É verdadeira. É assim, eu acho que para mim todos, vamos parar por aqui esta nossa introdução, porque ainda estamos naquela fase que o cérebro ainda está. A gente tinha uns bonequinhos, pomos um cesto cá dentro junto aos fios a ligar, não é? Motores, a coisa toda. E eles ainda nos foram todos ao serviço. Exato. Portanto, vamos fazer o almoço, vamos preparar para arrancar. Sim? Damos as notícias. Eu gosto deste espelho porque faz-nos bastante elegantes, não é, querida? E super altos. Uma casa com muita graça. Então fizemos aqui uma pequena pausa, aqui num cafezinho. Em Covas? Sim, aqui o café da Dona Isabel, em Covas, porque depois de sair de Caldelas, Só temos em Covid, em Covid, são quase 20 km aqui até lá, até ao próximo ponto, digamos, de abastecimento. Espera aí. Vou pôr a gravar. vamos para aqui a gravar Pronto, estamos ali um bocadinho na conversa, que é muito simpática, a Dona Isabel. E portanto, nem dá para carimbarem aqui a credencial, ok? Então, vamos lá continuar, que ainda temos aqui muita subida para subir. Muita subida para subir, percebendo? Também dá para descer a subida, não é? Sim, também dá para descer. Ao contrário. Sim, ok. Vamos lá então. Olha, Karina, vamos então fazer aqui. Um apelido de situação. Estamos Ora. aqui num cruzamento, não é? Digamos. Numa bifurcação. Em que temos a opção de descer a Terras do Douro, São menos 2 km. mas tem um desnível de 160 metros, ou seja, Tudo o que subimos até agora teríamos Acabamos que de descer e descer. depois voltar a subir Voltar a até ao subir. campo de Gerês. aqui são os mais 2 km. Mais 2 km, mas acaba por ser mais contínuo a nível de altitude, mais simples nesse sentido. Ou seja, aqui até acabamos, estamos nos 450, depois vamos aos 420 e vamos continuar pela Geira.
E se alguém quisesse ir a Terras do Douro, claro, também deve haver. Também acho que tem albergue. Sim, tem albergues e Alojamentos, neste caso. E pronto, e façam. Também é uma terra bonita para visitar. nós vamos continuar pela Geira. Pá, ainda não encontramos nenhuma moeda romana. Às vezes havia algum romano que na altura tivesse deixado de cair nos trocos. Já. Isto vai espreitar o sol, não é? É verdade. Temos aqui Iluminar no outro dia. Temos aqui um local de lazer, de descanso e de água. Tem ali o palco se alguém quiser cantar ali. Ali uma capela. E aqui este pedaço do caminho da Geira e Rieiros. Estamos a fazer o trilho da Geira também, é um PR. PR9. PR9. Tem ali extensão de 10 km. Agora não, é circular. Ah, dá para fazer um circular, ok. Ah, está. Pronto, aqui deve ser a capela de São Sebastião da Geira. Está ali o nosso amigo. Hoje é o Antonino Dominicato, que está de serviço. E nós vamos então descansar aqui um pouco. Bastante inclinado, não é? Ora, há um mês atrás eu tive, mas agora estou. Bem-vindos à Covid! E agora, esta rua tem um nome muito sugestivo para nós. Não é? Ai, não ia, não cestinha. Vai ser hoje, vai ser hoje. Não. É que vocês vão buscar energia, não sei. Paramos aqui no café. Também tem mercearia. Mas já são 4 da tarde, por aí. 4h30 da tarde. Já não tem pão. Ou seja, nós hoje fomos comer snacks. Não tivemos almoço. Mas pronto, faz parte. Vamos ter jantar, já está reservado. Oi? Ei, já íamos ter uma parte viral. Quase. E tem um meme. Vamos lá. Ora bem, só faltam 200 km. Ora, vamos lá, isto assim muito rápido. Ora, está feita a segunda etapa. Sobrevivemos à segunda etapa. Então foram os cerca de 30 km. Se bem que esta subida no final aqui para a pousada da juventude devia contar com 3 ou 4. Mas no final tem que puxar. Isto sobe, mané. Mas porque então assim resumidamente, a nível de tempo, o tempo estimado Para esta etapa era de 8 horas. é mais ou menos aquilo que a gente. Em andamento foi mais ou menos o tempo que nós fizemos. Depois mais uma horita para as paragens. Vamos mais uma hora em paragens. A nível do trajeto tem muita água, né?
uma parte com bastante água, com Choveu bastante. as imagens. No final, a Alcatra, começa com Catarina e acaba com Catarina. A nível de, lá está, de Só uma coisa, a nível de marcações, praticamente, conseguimos fazer consultas sim, sempre há uma favoráveis. parte ou outra que pode ser mais complicada. Depois também tem o caminho da Geira e é praticamente sempre pelo caminho da Geira. Sim. A nível de serviços, lá está, tivemos aquele Aquilo que a gente cafezinho, falou, logo mal saímos de... de Caldelas e depois No final, Aqui 2 chegamos. km antes de chegarmos aqui ao em Covid, ou Covid, ou como é que se diz? Covid, mas Covid. fica no ouvido. Desde que fique só no ouvido. Tinha lá um restaurante, mas nós já não chegámos a tempo, Sim. nem lá fomos, somos sinceros. Fica uma próxima, porque lá tudo. Gostei dos cafezinhos, mas também as mercearias, pronto, são coisas tudo embalado, não tem coisas frescas. O café já não tinha pão, já não conseguimos comer nada, pronto. E assim, de repente... E agora para jantar vamos ali mais ao centro do Jerez, que é uns 500 metros à frente, mas já está reservado. E aconselho-se a quem quiser Assim, a o ligação. menu do peregrino, digamos Sim, mas assim. isso tem que ligar sempre. Tem que ligar para Véspera, nós ligamos hoje por por volta do do meio-dia. E pronto, e é isso. Foi muita natureza que nós adoramos. Tivemos aqueles encontros imediatos com os animais selvagens e com os cães que íamos sendo Assustou um bocadinho. assustou. E assim, E isso. ok. Então, amanhã Depois descansar. será uma nova etapa. Vamos até a Espanha. Terra de nuestras hermanas. Ora, bom dia, buenos dias. Não é bom dia. Não é bom dia, Não é vamos bom para a Espanha, está aqui a treinar o espanhol. Ora, vamos então começar a dar início Terceira etapa. à terceira etapa, que será então entre Campo de Gerês e Lóbios. Lá já é mais 1 hora. Yeah. Depois, apesar de nos termos levantado às 6 da manhã, não é mesmo? Mas depois pequeno almoço e tal, e uma conversa ali. Sim, lá veio Duas letras ali com segurança, que foi que nos serviu o pequeno almoço na pousada. Olha para o valor que pagámos, o pequeno almoço está muito bom. Está muito bom, minhas toalhinhas, lençóis. Yeah, não precisamos estar com cama ali. A gente nunca tinha ficado numa pousada, não é? Só agora Sim. depois De de velhos, chegaram depois de velhos, é que nos dá para essas coisas, sim? Mas pronto, hoje esperamos uma etapa mais soft do que ontem. Teoricamente, pelo menos. Sim, com menos quilómetros, só dizem 23, vamos lá ver, porque isto tem sempre dado uns quilómetros a mais. Aqueles extra, é de Borla, não é? É de Borla. Por isso, pronto, acho que a paisagem hoje que é espetacular. Supostamente vamos passar junto à Albufeira. Yeah. Então, E, pronto, e vamos vamos mostrando indo, as imagens. vamos indo e vamos vendo. Até já! Aqui na adega regional da Geira, a Sherwin normalmente tapas, mas para os peregrinos ela faz um menu de peregrinos. Temos que ligar sempre antes, se for para jantar, ligar de manhã ou no dia anterior à noite, pedir para ela fazer o menu de peregrino e eles preparam comida. Prontos, normalmente não tem esse tipo de refeição, mas preparam fresquinha para os peregrinos. Liguem para a Mariana, vamos deixar aqui identificada a página deles, porque vale a pena, é top. E digam que vieram de nossa parte. Não vão ter desconto, mas nós ficamos todos contentes. Não temos código, nem falar. Não. Metam o código, isso é que tu querias.
tendo em conta a quantidade de marcos existentes neste local, eu diria que isto deveria ser uma estação de serviço. Na fronteira da Portela do Homem. Agora tenemos que hablar español. Del otro lado de la frontera, Espanha. Vamos para a Espanha. Ora bem, supostamente deve ser durante a época de verão. Tenho aqui um café. Estará aberto, mas o resto do ano não. Aqui a paisagem é top, mas temos de ter cuidado, porque se estivermos durante demasiado tempo a apreciar a paisagem sujeitamos-nos a qualquer os presentes. Está minado. Extremamente minado. Combinado pelas vacas. Mas é top. É tipo. Vamos fazer aqui uma pausa. Uma pausa? E não sei que vocês estão a gostar muito disto, mas vamos ter uma pausa então. O trajeto, temos aqui, não é? Aqui atrás, continuaria. Ai, desculpem, isto aqui para calcular o. Continuamos aqui acima. O que acontece? Estamos então junto à estância termal de Los Baños. E nós vamos lá. Então vamos virar agora aqui, onde tem espaço de estacionamento. Ou seja, quem vem é à esquerda, e depois iremos continuar pela estrada para encaixar mais lá acima no caminho. E porquê é que nós vamos fazer este desvio? Mas já quero saber. Vamos causar um pouco de suspense. Não é? Karina, o que é que vamos fazer? Ora, diz lá. Os pés de molho na água termal, que é para recuperar energias para o resto do caminho que falta. Temos aqui partes que dá para esfolar frangos. Aqui está gelada, mas para os nossos pés até... Ui, já temos de ver os tornozelos. Portanto, isto vai do 8 ao 80 mesmo. Ah, que maravilha! Está super quente. Esquece, aqui... Aqui está super quente. Ora estava-me a esfolar os pés, ora quase deixava de sentir os tornozelos. Já está quentinho.
mais. Temos que ir aqui arranjando um intermédio. ¿Te gusta? Sim. ¿Te encanta? Ah, venha cãozinho, olha. Não apanhou nada não, mas qualquer coisa na boca. Que é Pronto, depois desta pausazinha, um bocadinho mais alongada, mas necessária para restabelecer. Temos que restabelecer forças e poupar-nos, que nem temos muitos quilómetros para fazer, não é? Hoje ainda é só o terceiro dia. E pronto, já sabem, se às vezes venem até aos Gerês, tem um saltinho até aqui a Los Baños. E depois também há mais ali para a frente umas ruínas mesmo romanas, não é? Sim, somos romanos. Balneário romana e ruínas, isso. Que dá para também irem à água, tem mesmo as... Dependendo da altura do ano. Sim, É como por causa do rio, se está cheio ou não. Aquilo fica mesmo no rio, muito fixe. E quando tem muita água fica tudo alagado, não dá para ver, senão. Aquilo tem mesmo umas piscinas, umas banheiras mesmo, a diferentes temperaturas. Tem diferentes temperaturas. E tinha tipo umas banheiras também nas ruínas. Sim, isso. Que cai a água assim nas costas se nós estivermos lá deitados. Dá para cozer ovos, dá só para pôr ali a morninha. Pôr de molho. E dá para arrepiar E também. depois tem a fria que é para ativar a circulação. E pronto, vamos lá continuar então. E pronto, 5 minutos, não é? Até aqui na edição eu sei que foram para aí 5 ou 10 segundos. Mas 5 ou 10 minutitos. E já estamos de volta a caminho. Hasta pronto. Para lobbies é aqui uma subidinha, não é, amor? É para ganhar apetite. Quando chegares lá, caraças! Comes todo! Estamos mesmo a chegar ao topo aqui deste monte. Não sei, mas... Não, percebo. Já não há muito mais para subir. Hã? Já não há muito mais para subir. Continua. Puseram aqui umas bandeirinhas para festejar a nossa chegada, não foi? Fomos nós que mandámos instalar. Ora, então vamos dar por encerrado o dia 2, a terceira etapa, que foi Do campo dos Gerês a Lóbios. A Lóbios, onde fizemos uma pequena paragem, uma paragem um bocadinho mais longa em Los Baños, como puderam ver nas imagens. Ora, então, em relação ao percurso, temos a primeira parte, que é A Mata da Albergaria. a Mata da Albergaria, e depois, digamos, aqui a segunda, que é mais, sobretudo, O campo dos Gerês. o campo dos Xurés, que é a mesma coisa, é a mesma coisa. Em Espinhal. Pronto, é assim, a primeira parte, as paisagens são qualquer coisa. Sim. A segunda, a parte espanhola, as paisagens também são bonitas? Sim, até Los Baños. Sim. O percurso em si é que está um bocado ainda assim ao abandono, ou seja, tem um bocado de falta de manutenção. Achamos que é um bocado isso, porque o silvado que tem lá nota-se que tem sido de outros peregrinos que já passaram ao longo do ano. Às vezes os animais de pasto. Sim, também devem. Não vimos nenhum Não hoje. vimos Vestígios deles. Vestígios orgânicos, se é que nos compreendem. Credo. E pronto. A parte de Los Baños, como nós dissemos, não pertence ao percurso original. É um pequeno desvio, mas acho que compensa bastante porque ajuda a relaxar bastante os pés, as pernas, o resto do corpo, se conseguirem deitar lá dentro da água. Pronto, aqui em Lóbios, quando chegamos cá já era um bocado tarde,
Sim, mais que saímos de Portugal, ou seja, só atravessar a fronteira foi logo 1 hora. Perdemos 1 hora. Não conseguimos fazer assim muitas imagens. Não, até depois também, tanta chuva começou a aumentar e depois tínhamos que ir comprar mantimentos, ver onde é que íamos jantar, ainda andámos a tentar arranjar um sítio para levar a roupa porque não tínhamos encontrado na internet. Falámos aqui com o pessoal, há uma lojinha. Uma loja de costura, assim, que suposta, pelos vistos até Faço serviço de fazia lavandaria. serviço, mas fechava às 3 da tarde. Fechava às 3 da tarde. Ou seja, aqui no quarto também não temos condições para, ou seja, lavar até dava, mas secar nem pensar, não tem condições. Porque às vezes também o que é que fazemos? Lavamos a roupa e depois durante o caminho vai a secar. Na mochila, mas como amanhã também prevê em chuva. Amanhã é um novo dia. Vamos ver. O que é que se vai fazer. E pronto, a etapa de hoje foram 24 km e meio, mais ou menos. O tempo foram cerca de 5 horas e meia em movimento, mas desde que saímos, digamos, do campo do Jerez até que chegar aqui foram 8 horas, com as paragens que fizemos. Até porque, como o tempo hoje variava bastante, isto é, parava de chover, chovia, parava de chover, chovia, às vezes nem era tanto, não é que fosse uma chuva propriamente forte, mas era aquele orvalho, passado 5 minutos estávamos todos molhados, também que tivemos que fazer pausas para pôr capa, tira capa, veste capa, tira capa. Enfim, mas pronto, faz parte. É assim. E às vezes não é por ser menos quilómetros que se demora muito menos tempo, porque há vários níveis, não é? Mas basicamente a gente subiu aquilo tudo para descer e depois voltámos a subir tudo. Até a Lóbios. Até Lóbios. Sim, mas pronto, a nível do percurso foi sempre pelo monte, pouco alcatrão apanhámos. Sim, muito pouco alcatrão, que é bom. O que é ótimo para os pés, até porque nós hoje conseguimos, por exemplo, trocar de calçado, passamos umas sandálias de caminhada, permite aliviar os pés, bastante. Falar nesse sentido, assim, resolve um problema técnico uma das botas. Pronto, foi a primeira vez que optámos por isto, uma vez que são mais dias também de caminhada e os pés começam a ficar massacrados. E, pelo menos eu falo por mim, ajudou-me bastante a aliviar hoje os pés, vir com as sandálias. Apesar de ser terra batida, consegui fazer perfeitamente o percurso com isso. Ontem tivemos muita água no percurso, hoje não teve assim muitos pontos. Mas passámos por vários pontos que, vindo muitos dias de chuva, é provável que aquilo se torne sim. É assim, de uma forma geral, claro, depois no final é que vamos fazer um balanço, mas até já podemos dizer que isto, depois do inverno, vamos falar assim, ou época de muita chuva, será praticamente impossível, porque estava-me agora a lembrar, quando a gente chegou ali, ou seja, depois de passarmos a Albufeira, que encaixámos no monte, por assim dizer, a subir. Sim, dentro da mata até a água vai se acumulando no alto da montanha, vão começar a descer por ali abaixo até ao rio, e depois é que não há, digamos, alternativas. O caminho é por ali, a gente íamos olhando à volta em algumas partes a tentar perceber se daria para nos afastar. Não dá porque não está tudo em mato, está tudo ensilvado, não se consegue passar. Só mesmo é muito difícil, não sei que tenha uma canoa, ou pega uma canoa na mexida. Ou uma roçadora para ir cortando o mato. Se não estiver a chover, é a canoa. E uma roçadora ao lado. Já nos estamos a alongar. Então, não liguem, isto já são noites sem descanso. E também já é tarde. É modos que temos que ir. Já é tarde, por isso vamos ver se dormimos, ok? Até amanhã, que será de Lóbios a Castro Laboreiro, vamos novamente para Portugal. Isto em Espanha, vamos outra vez para Portugal assim, não é? Está pronto. Está a gravar. Ora bem, bom dia. Já estamos outra vez aqui, junto a Lóbios. Estamos em Lóbios. Vamos para o nosso quarto dia. Então. Isto agora, entre Lóbios e Castro Laboreiro, vamos outra vez, pela última vez para Portugal, depois é sempre em Espanha. Rumo a Santiago.
Pronto, hoje a etapa será mais pequena do que ontem, pelo que percebemos pelo mapa terá mais estrada. Mais estrada será 50-50. E pronto, e também já vamos abastecidos com alguma comida porque Agora mete-se o fim de semana pelo meio. amanhã é domingo, apesar de no sítio onde em Castro Laboreiro supostamente ter alguma coisa, ou pelo caminho até lá, mas depois de Castro Laboreiro para Cortegada, que será na segunda-feira, ou seja, temos que ir abastecidos porque depois não temos onde comprar. E pronto, é isso. São 8 da manhã aqui em Espanha, o que equivale às 7 em Portugal, a hora só muda 2 para amanhã, por isso é que ainda está noite escura. Mais atrofiado vai ser. Sabia que as horas todas trocadas. Pronto, vamos lá então. Este é o Rio Limo, nós estamos a ver. Acreditem, nós estamos a ver o rio. Está baixinho. Quando em frente deve ser por aqui atrás do. Deve ser aqui atrás. Estou a ver ali ao longe, parecia que aqui é das partes em que agora temos de ter cuidado, porque é comum ao caminho Minhoto Ribeiro. Vamos lá para uma subidinha. Acho que é em frente. Estamos a sair do Concelho de Lóbios para entrar no Concelho de Intrimo. E é um bocado. Diga Intrimo. Digamos que ali em Lóbios acabou a parte da Geira. Sim. Ou seja, agora Temos que ir mais atentos porque as marcações também são do caminho Minhoto Ribeiro e temos que ir sempre verificando que estamos a seguir as setas amarelas corretas. Apesar de ter partes comuns. Ali já é Portugal, mas nós só viemos aqui dar uma vista de olhos à fronteira rodoviária. Que é a fronteira rodoviária. Só um bocadinho acima da... Ali Portugal. Olá, bom dia.
Ora bem, nós passamos a ponte, mas o caminho continua ali. Fez ao para enganar. Ora então, estamos na estação de serviço da ponte da Capa da Velha, cerca de 3 km. de 5 km, Castro Obreiro. É, 5. E é este o glamour. De um almoço. Uma empanada fria. Das 1. Bem bom, ontem nem isso tivemos. São estas as grandes descobertas interiores que se fazem. Não é? Deixar de esquisitices. Vamos lá. Está quase por hoje. Um proveito. Um proveito só. Estamos em Portugal agora. Ah, sim. Um apetite. Vamos lá. Isto vai ser tudo. E chegamos a volta, vamos ver onde é que é o nosso alojamento e depois a gente fala. Para fogo. Até já. Ora bem, ainda não descansamos. Estou num cafezinho quentinho. Ai que maravilha! Está um frio de Está catano. aqui já é inverno, amigos. E aqui Credo. atrás de nós temos esta paisagem maravilhosa. E pronto. Ora então, resumo do dia. Segundo dia 4, Dia etapa 4. entre Lóbios e Castro Laboreiro. Onde nos encontramos agora. Fizemos 21 km. Em tempo em movimento foram cerca de 5 horas. O tempo total com paragens assim São foram 7 7 horas. E um fantástico desnível, a gente hoje subiu até aos 1000. Até aos 1000. Mil Quase, metros. até quase aos mais 1000 ou menos, metros, 900 e tal metros. Quase aos 1000 metros. Foram 700 e tal metros de desnível. 700 e tal metros de desnível. A chegar a Castro Laboreiro são 3 km Sempre a subir. Vocês viram nas imagens, não é? Mas sobrevivemos. Yeah. Sobrevivemos. Aquilo é embalar e sem parar, tem que ser não só parar um bocadinho. Nada, nem senão- para beber água, nada, é sempre andar. E ora bem, e pronto, a nível do percurso em si, o que é que há que referenciar? A situação dele está marcada com também as placas do caminho Minhoto Ribeiro. Que, assim, depois nós havemos de estudar vamos mais este explicar isso assunto e nós, Melhor. pelo aquilo Mas que obtivemos informações, o percurso original do caminho Minhoto Ribeiro não passa por ali, mas pronto, parece que há aí umas histórias, nós aos poucos ainda vamos tentando saber ainda mais. vamos descobrir isso. Pronto, mas pelo GPS e também seguindo aquelas setas que estão encontrando, em algumas partes depois faz parte de outros percursos, Sim. até de uma grande rota também, a de Jerez até à fronteira, se não estou em erro. Não até a Espanha, é Xerez. Sim, É entre Jerez, Espanha sim. e Portugal. Pronto. A nível de infraestruturas em si, lá está, parámos naquela aldeiazinha lá atrás e depois basicamente é só aqui. Sim, não há mais nada pelo caminho. Peregrinos não vimos, Nada. mas vimos um grupo Um de grupo, séniores, sim. vá, Vai fazer uma caminhada, muito bem. a fazer uma caminhada, pois é uma associação e fazem uma caminhadas, Uhum. muito fixe. São de caminheiros de Penela, se não De estou em erro. Penela, acho que ainda trocámos 2 letras. Uhum. E acho muito giro as pessoas continuarem a manter-se ativas, Uhum. porque não há idade para caminhar. Exatamente.
pronto, já falámos das marcações, já falámos da subida vertiginosa. Se está tudo assim. Sim. Também se nos se se lembrar mais alguma coisa, a gente fala. É isso, não é? Pronto, Sim. então amanhã vamos voltar para a Espanha. Vamos regressar à Espanha. Vamos até Cortegada. Cortegada são cerca de 30 km. Uhum. E vamos descer isto tudo. Yep. Amanhã é o dia. Amanhã é outro dia. Pronto, temos que descansar. É, não é? vamos Para descansar, onde é que vamos, o que é que vamos jantar e preparar-nos para uma nova etapa, para a quinta etapa. Exatamente. Castro Amanhã Loureiro, será metade do Cortegada. dia. É, Metade do percurso já. sim. Já está a acabar. Ai. Vamos Ok. deixar-vos com umas imagens aqui do Castro Loureiro. Ok, tchau, tchau. Hasta. Ora, muito bom dia. Buenos dias. Mas já, este aqui já é Portugal e Espanha. É aqui na Raia. Aqui na Raia já se fala-se mais assim. Ora bem, então, estamos a dar início. Quinto dia de caminhada. Hoje já temos a companhia Sol! do sol. Espetáculo. Ora, hoje vai ser uma etapa bastante longa. Vai rondar os 30 km, de certeza. Sim. Ah, Entre Castro Loureiro e Cortegada. Vamos para a Espanha novamente. A etapa de hoje é sempre a descer. sempre a descer. Filha, que andamos a subir estes dias. Agora vamos ver porque vamos depois acompanhar. Vamos andar bastante junto, perto do Rio Lino, certo? Acho que sim. E pronto. Hoje, pela primeira vez, temos o sol a acompanhar-nos. Não deve ser preciso as capas de chuva hoje. Não, mas está frio. Está um frio aqui em cima. E já é em cima dos 1000 metros. Ainda devemos subir mais um bocadinho para então depois começar a descer. Olá. Isso, vamos lá. São 7h30 da manhã. É, 7h30. Vamos lá. Este foi o hotel onde nós ficamos. Há mais outro hotel aqui em cima e uns alojamentos Sim, alojamentos locais. Pronto, mas nós ficamos aqui. Saímos mais cedo com o pequeno almoço. Eles dão-nos uma box, digamos assim, do pequeno almoço. Foram muito simpáticos. E ajudar-nos num problema ajudar-nos logístico, estávamos com noutra alguma dificuldade em situação. resolver, por isso, nosso obrigado. ao Hotel Castro Vileiro. Estamos a chegar, estamos na fronteira que separa Portugal de Espanha, que é esta linha d'água. Vamos bem Portugal, até daqui a uns dias. Adeus. Eu estou em Portugal e a Karina está em Espanha. Vamos lá. Hola chica, ¿qué tal? Nos vemos pronto. Ah, cá estamos já. Já estamos em Espanha. Vamos lá. Vamos lá ver.
A partir daqui temos que ter muita atenção às marcações, porque passa aqui o caminho Minhoto-Ribeiro e as marcações ficam muito confusas. É necessário mesmo ter a aplicação Wikiloc ou outra qualquer com o mapa. À mesma. E estar sempre atento porque confunde muito, toda a gente tem-nos dito isso. Vamos lá ver então. Por isso, vamos ver se não nos perdemos. Não é questão de perder, às vezes é questão depois de andar aí. Não é perder, é andar a fazer quilómetros do caminho Minhoto-Ribeiro e depois ter que virar para trás para este. É chato. Vamos lá. Ora bem, isto hoje foi uma loucura. Foi uma horinha. Estamos em Corteada, passadas quantas horas? 9 horas. Passadas 9 horas. Sendo que foram 6 horas e meia a caminhar. Vamos fazer algumas paragens, como é óbvio. mais de 29 km e um desnível 1200 metros. 1200 metros. A descer, neste caso. Desnível negativo. Descompuseram bem as imagens, houve algumas subidinhas para compensar. Sim, mas nem metade do que descemos. Ora bem, ao contrário do trajeto de ontem, que nós até tínhamos dito no sonho que ia ser metade, ou seja, Alcatrão e terra, acabou por até ser relativamente pouco Alcatrão, menos para aquilo que estamos a pensar, não é? Já hoje. Hoje tivemos muita estrada. Muita estrada, sim. Mesmo do lado do monte, pela serra eram aquelas estradas assim mais antigas. Sim, andávamos no meio de floresta, digamos assim, mas era em estrada quase. O que vale é que para las vermos iria... Truques que os peregrinos fazem. Sim, mas ou quem caminha muito, que é caminhar nas vermas onde tenha munha ou erva que amortece. Deu para ajudar. A pisada. Pronto, aquela primeira parte também o traçado estava um bocadinho em mau estado, não era? Tinha aquelas pedras, portanto passa muita água, também já estávamos a contar. Não nos cruzamos com aquele pessoal de moto, eles também comentaram isso, que quase não dava para passar. Muito silvado, ou seja, falta de manutenção. Tenho das marcações, tem que ser com GPS. Tem mesmo que usar um mapa, uma aplicação, porque é realmente muito confuso. Aliás, mesmo que Minhoto Ribeiro também não existem praticamente. Tem algumas informações, tem mais placas, digamos, do que tem deste, da Geira. Mas se quem quisesse porventura só se guiar pelas placas do Minhoto Ribeiro também não é assim muito fácil. Aliás, nós até ali atrás, numa zona, tinha indicação do caminho da Geira e Arrieiros para a esquerda, mas a aplicação do Wikiloc mandava em frente.
pela estrada e foi por onde nós viemos. Não sei aquilo como é uma marcação já meio apagada, se seria antigamente por ali ou não faço ideia. Sim, seria junto ao rio e se calhar mais para a frente, pelo que percebemos, existe umas ruínas no balneário. Sim, umas ruínas no balneário, essa vocês devem haver uma zona ribeirinha, um percurso. Não vamos confirmar. Não. Já é muita hora a caminhar, não é? Quer dizer, a descansar um bocadinho. Pronto, aqui em Cortegada tem alguns cafezinhos para comer. Também tem serviços, mas também como é domingo, estão fechados. Pronto. E ali o supermercado também está fechado. E pronto, e é isso. Acho que é isso, não é? Aqui também não há albergue público nenhum. Durante o percurso todo, basicamente, há 3 albergues. O resto vocês têm que procurar. O café também, a gente conseguiu encontrar um café, mas que também só está aberto, se não estou em erro, sexta à noite, sábado e domingo. E estava lá a freguesia toda. Sim. Okay. Pronto, e é isso. É tudo, amanhã a etapa já será mais soft. Mais curtinha. Já é mais curta. Depois vêm outras mais longas, mas também a gente vai. E vamos passar, assim, digamos, por uma civilização maior do que temos passado até agora, onde já tem várias. Já é assim considerado com o que temos feito até agora, uma verdadeira metrópole. Atenção. Não, tem mais infraestruturas e mais serviços. Sim, o que vai ser, ou seja, gradualmente, conforme também agora nos vamos ir aproximando de Santiago. Acaba por acontecer isso. Pronto. Até hoje já estamos mais ou menos metade do percurso feito, dos quilómetros feitos. E pronto, e os pezinhos para casa, para já ainda estão em muito bom estado. Mas sim, mas cada etapa tem a sua dificuldade. Sim, mas as paisagens que vimos hoje de manhã, qualquer coisa. É sempre compensado. Acho que a etapa de ontem e a de hoje foram as mais bonitas até agora. E é tudo, né? Vamos lá ver se descansamos um bocadinho e se cenamos daqui a pouco. Sim. Vale. Deixamos umas imagens aqui do centrozinho. Hasta pronto. Estamos a começar o 6º dia. É 6º dia já? Sim. Ok, então estamos assim de Cortegada em direção a Verano. Hoje a etapa é mais soft. Mas é o que nos dizem, mas a gente desconfia sempre. Exatamente. O cielo está gris, vamos ver. Sim. Está a ser muito frio. Está bastante frio. Vamos jurar? Na farmácia diz que são 6 graus. Ah não, foi 6 graus. Sei, se calhar não é. Mas pronto, vamos lá. Também agora vai ser mais perto do rio. Mais frio ainda. Mais frio ainda, mais nevoeiro. Está que não chove. É. Acho que vai mudar. Acabamos por ser um bocadinho mais tarde devido aos problemas logísticos. Não nossos. Não nossos, que nos são alheios. Problemas que nos são Uns processos, uns problemas que nos são alheios, mas que é a vida, não é? É mesmo assim. Costuma-se dizer que Deus quis os nossos planos e é verdade. Vamos lá. Portanto, vamos lá então. Ora bem, estamos então aqui na subida depois à cidade de Cortegada. Há aqui uma parte em que muita gente às vezes acaba por se enganar, é porque digamos que a subida continua aqui atrás de mim. No entanto, nós fazemos uma viragem à la esquerda. Faça-se o pessoal bem concentrado, tal. E continua. De qualquer das formas, aqui no chão temos a seta. Ora vamos lá, andamos a subir isto tudo para agora descer pelos vistos. É isto, a vida altos e baixos. Vamos lá. Estás porque o pessoal se engana. Vem de noite. Sim, mas se o pessoal vier de noite, de madrugada, não é? De uma luz.
Não há luz, não há nada, facilmente passa despercebido. Se estiver à espera de ver a seta, mas como também isto não está praticamente identificado, como é pôr as notificações no volume máximo. Vamos lá. Está aqui, olha a seta. Ah, está aqui a seta. Pronto, este é só para mostrar. Estes peregrinos. Aqui nestas partes Está ali outra ui, não há marcações, por acaso. Ou aqui os últimos peregrinos deixaram-nos aqui as indicações. Mas como é óbvio, podem aparecer os drogados durante a noite para fazer uma fogueira, para roubar lenha e dar-nos coisa certa. Ou pessoas mal intencionadas porem as setas para o outro lado do Guardiano. Temos então aqui um ponto. Karina, podes elucidar os nossos seguidores, os nossos youtubers espectadores e outros amantes de caminhadas e caminhos de Santiago e afins? Pronto, aqui temos uma seta à direita, mas a aplicação manda-nos virar à esquerda. Não sabemos se isto será realmente um erro da aplicação, da gravação, se será do caminho da Minhoto Ribeiro. Se caiu, se a seta caiu, agora vamos então mostrar. Se alguém ia passar, a seta caiu, se a pedra se moveu. Mas pronto, vamos seguir, o mapa. Vamos a seguir o piloto, vamos continuar. Vamos continuar a seguir. Até porque aqui pela esquerda é possível verificar que se dirige ali pela aldeia. E já ali pela direita, parece que vai ali pelo meio do monte. Vai apenas pelo meio do monte. Vai apenas pelo meio do monte. Vamos lá então. E agora estamos prestes a entrar na cidade de Ribadavia e vamos despedir do Rio Minho. Ok, vem daqui, vai para ali e enquanto nós vamos para Beran, né? Ele vai até Caminha. Karina, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Puedes explicar? Primeiro, Uma coisa. estamos a almoçar enquanto a roupa lava na lavandaria. Porque é isto, a vida de peregrino. Estamos então de saída de Ribadavia. Estamos aqui mais um tempinho parados porque fomos à lavandaria lavar a roupa, né? E aproveitamos para comprar qualquer coisa para o almuerzo. Então, e para cenar mais luego. Tinha aqui um parque muito fixe, junto ao rio. Temos bem umas 2 horas e meia de caminho. Não sei. Vamos lá ver. Mas pronto, vamos lá então. Até. Beran? Beran. Oh, senhores, está mal, está muito mal. Hasta luego.
vamos então dar por concluído a etapa de hoje. Corta. Ora viva, vamos então dar por concluída a etapa de hoje. Ora, então vamos aos detalhes técnicos. Uma distância de 24,34 km. Não, é precisão. Tempo em movimento 5 horas e 31 minutos, sendo que o tempo total é mais umas 3 horas. Porque para além das paragens para descansar e comer qualquer coisa, tivemos 1 hora e qualquer coisa parados em Rivadavia para podermos lavar e secar a roupa na lavandaria que existe lá, self-service, porque depois acaba por ser difícil conseguirmos ter mais locais onde o fazer. Pronto, sobre este traçado, foi mais curto que o anterior, e mais curto que o que será amanhã, mas sobre isso já lá vamos. No entanto, tendo em conta o cansaço acumulado nos dias anteriores. Tendo em conta que ontem foi sempre para descer, os joelhos começaram-se a ressentir. Claro. Quer dizer, o meu joelho. E também hoje era praticamente traçado todo em... É muito alcatrão. Muito alcatrão. Portanto, é como a gente diz, cada etapa é um desafio. Sim, e tinha paisagens muito bonitas. Sim, ali junto ao rio. E coisa e tal, como puderam ver, não é verdade? Pronto, então agora vamos acabar no Casar de Peregrino, certo? Sim, é o único sítio onde podem, acho que é o único sítio que podem pernoitar aqui em Beran. Mas se existe algum alojamento rural. Sim, é por isso que existem outros, mas digamos que não é propriamente direcionado para peregrinos. Este sim. Quem está, digamos, à frente daqui do Casar do Peregrino é o Abdão Fernandes, uma pessoa com coração 5 estrelas. Que digamos é um dos grandes impulsionadores também, não é? Sim, e divulgadores deste caminho. Está na origem, para todos os efeitos, não é bem criação, porque já existia, não é? Sim, do reconhecimento e pesquisa, etc e tal, que tem dedicado boa parte do seu tempo, digamos assim, ao caminho. E quem melhor para falar do que isso, do que eu? Nós vamos um bocadinho à conversa, portanto vamos deixar aqui um bocadinho da conversa para perceberem. Porque é daquelas pessoas com quem a gente vai conversando e a conversa vai. E passamos horas a conversar com ele. Passaremos aqui horas a conversar. E pronto, deixamos só um bocadinho dessa conversa. Pronto, e antes disso então vamos lá despedir com humor e amizade. Depois vamos tentar descansar, porque aí está as conversas vão se prolongando. E já estamos a prolongar demais. Sim, por temos isso, que descansar. Até amanhã. Até amanhã. Que será então a etapa de Beran até Biarritz. Boa noite. Até amanhã. Cando se iniciou o proxecto, non o víamos fácil precisamente por as dificultades que conocíamos que orográficamente, o sea, o terreno ofrecía. Moi dificultoso, costas, o clima non é un condicionante que probablemente en outros territorios non se viven da mesma maneira, outros camiños non teñen as mesmas circunstancias en clima, en orografía e todo, e sin embargo se volveu unha ventaxa, no sentido de que é unha experiencia moito máis realista. A xente cando pensa na peregrinación na época medieval trasládase a querer imaginar de como era ese momento, de que é ser o auténtico peregrino, de que aquí non é necesario imaginar, non lo sentimos. Aquí creo que a pesar de que aquel entonces pensábamos que non era unha experiencia, o sea, apostar por realizar ou facer realidade un proxecto de crear un camiño ou de intentar investigar que ao final hai unhas realidades históricas, hai unhas documentación, hai uns arquivos, pero tamén unha realidade orográfica que nos
demostra que realmente o camiño era este. E probablemente o feito de que é máis dificultoso o que vai facilitar a conexión máis co territorio por onde vas e darlle máis sentido a conexión coas xentes e cos lugares por onde pasas. E esa interconexión entre a cultura local e o paso de xentes que veñen de outras culturas creo que enriquece en sí a propia experiencia da peregrinación. Entón é un pouquiño a sostibilidade propia que debe ter o camiño, que non se basa únicamente en disfrutar simplemente por que poidas parar en un determinado sitio, comer ben ou visitar algo interesante, sino o intercambio en sí cultural entre as propias xentes. E esa relación creo que é a que probablemente nos asegura que este camiño vai ser realmente de éxito. Non é xa por o que nos ven dicindo moita xente que para, por exemplo, en verán, que realmente se queda moi sorprendida da autenticidade, da propia esencia que desperta o camiño, porque vas por camiños prácticamente de terra, xa digo, de calzada, de bosques e terreos que realmente están nun estado moi natural daquela época, porque hoxe en día, por desgracia, tamén as aldeas están como moi abandonadas. Entón teñen unha semblanza, un parecido moi àquela época, donde evidentemente non había tanta maleza, pero sí conserva en sí o que é os muros, as calzadas, as casas e tal, que están deterioradas en moitos casos, pero tamén fai a idea do que foi esa época. E iso é o que alimenta moitas veces a alma. É unha verdadeira viaje no tempo. Eu creo que moitas veces cando te pos no camiño non buscas únicamente precisamente o disfrute no sentido turístico da palabra, sino o que buscas é a esencia dos valores que realmente hoxe en día non encontras. Hoxe vivimos nun mundo moi rápido de transmisión de valores, necesítase tempo e o mellor certo sacrificio para entendelos. Unha das cousas que nos chocou moito, iniciando este estudio, foi como aquí non se descubriu antes ou non nos paramos a investigar a conexión con Braga dun camiño de Santiago. Bueno, probablemente porque igual é tan interesante ou máis o feito de que veña o camiño desde Francia, que desde logo sigue sendo un camiño dos máis interesantes e dos máis transitados, pero que eu creo que a nivel cultural, que a nivel desvelar historia do noso país en sí, creo que este desvela moitas historias que todavía poden sorprender. Más vale tarde que nunca. Más vale tarde que nunca, pero en principio, vamos, nestes momentos estamos moi contentos porque, o sea, vemos que a xente realmente confía no proxecto e no trazado en sí, que xa digo que a pesar de ser dificultoso, a verdad, incluso a xente busca eso, sabes? Sí, es la verdad. Busca facilidad. Nosotros esperamos vir a contribuir para que más peregrinos vienen aquí. Nos agradecidos a contar outra vez vos. Vale. E a ver se nos vemos en outro proxecto así, moi ligado aos valores, sobre todo. Que é un pouco, eu creo que hace falta. Claro, o principio polo que buscas este tipo de proxectos moitas veces é na búsqueda dunha verdade. E a verdade ten moito que ver cos valores. Ou realmente te ligas aos valores para descubrir a verdade, ou se realmente non te interesa a verdade, pois non ten moitos valores. Gracias, muchas gracias. Bom dia. Ora, vamos lá dar início. Sétimo dia de caminhada. Sétimo dia desta feita de Beran até Biarritz. Estão previstos uns cerca de 30. 28 km mais ou menos. 28 km.
Durinhos. durinhos. O que é que não é durinho neste Exatamente. caminho, né? Antes nota-se que o cansaço vai pesando. Quando andamos para lá já são 8 horas, não é? Sim. Estamos lentos. Apesar de nos levantar às 6 da manhã. Sim, andamos às 6 da manhã, mas Mas pronto, é o que é. é Temos que vale a tempo, pena. não vamos ficar cartão em lado nenhum, por isso. Vamos lá. Faz parte do desafio. Vamos lá então. Em Fez, sim, logo à entrada de Fez, seguirmos o mapa original e também virmos no Google a indicação de um café mesmo junto à estrada principal, só que já está fechado. No entanto, se fizermos um pequeno desvio... É um pequeno desvio, é ao passar da outra estrada, em vez de virar em direção ao antigo café, vão sempre em frente. Sempre em frente. E tem logo aqui o cafezinho, junto aqui a este novo, parque. É mesmo novo, aqui junto se chama no Parque da Feira. Ok, fica aqui a dica. Ainda não sela credenciais. Ainda não sela, nós já andamos a boca. Então a descobrir quem é que ficou com o selo. Queria aí. Nunca mais acaba esta calçada escorregadia. Isto é um teste mental, porque apesar de estarmos cansados, estamos bem perto, não é? Claro que a vontade é gastar as últimas forças e acelerar, mas não pode ser. Pode ser, isto é como depois de um dia de trabalho, aquele pessoal da cidade, não é? Querer chegar a casa e tem assim uma fila atrás. Ora então, muito boa noite. Boa noite, Karina. Boa noite. Que entusiasmo. Cansada e cheia de sono. É, vamos lá que temos que dormir. Ora, vamos então fazer aqui um breve, esperamos nós, resumo do dia da 7ª etapa
entre Beran e Beariz. Foram cerca de 30 km, sendo que demorámos a volta de 7 horas a percorrer o percurso. 9 horas e meia, mais ou menos, desde que saímos. Tivemos que fazer algumas paragens. Como vocês puderam ver, o percurso tem bastante estrada, praticamente desde de Passos de Arenteiro é quase tudo estrada, apesar de vir pelo monte. Pronto, tem um ou outro bocado assim mais no monte, mas é quase tudo alcatrão, o que torna mais cansativo. Além disso, tem subidas bastante acentuadas, bastante acentuadas e grandes. Acaba por ser um percurso também com bastante declive, tanto positivo Como como negativo. Pronto, e de uma forma geral é isso. A nível de infraestrutura, já mostramos o café novo que abriu, agora Sim, aqui em no Feas. FEAS. Depois só mesmo aqui em Beariz. Tem um cafezinho, tem um supermercado, Tem lavandaria tem também. uma lavandaria self-service, também tem já disse talho já? Não. Não disse. Tem um talho que... Tem um mini mercado. Tem um lá mini dentro. mercado, que foi a nossa salvação, porque nós íamos tentar arranjar pão, mas já tinha fechado, que isso é uma coisa que convém sempre estarem atentos aos horários. E porque é que nós já não fomos a tempo de ir ao supermercado? Porque estamos na conversa. Temos uma conversa com o Sr. Pepe Balboa, que é, digamos, o promotor, uma palavra um bocado... mas a esta hora, as palavras certas costumam ser, mas digamos que também ele é peregrino e tem uma vida muito curiosa e preenchida. Está reformado. Nós estamos a contar um pouco da história, estamos ali a partilhar histórias, mas daquilo que ele nos contou, teve durante vários anos dedicado à construção civil, viajou por meio mundo, entretanto depois reformou-se, mas é daquelas pessoas que não conseguem estar quietas. Sei que se dedicou a várias coisas, a recuperação do, acho que é o porco celta, que é uma espécie de extinção. Ainda escreve livros, e uma das últimas aventuras em que ele Se meteu foi abrir um albergue, porque era um dos objetivos dele, é dar algo aos peregrinos. Um espaço funciona por donativo. Sim, tinha uma casa que ele ainda reconstruiu, mas tinha umas condições. Sim, como podem ver. Como podem ver. Isto é só para... Está frio e chuva lá fora e sabe muito bem estar aqui. Pronto. De uma forma geral, acho que está tudo dito. Nós chegamos cansados, com frio, com fome, molhados, mas depois realmente tivemos com ali uma conversa muito agradável e muito curiosa, porque o senhor é Cavaleiro da Ordem de Santiago. Sim. Ia dizer mais qualquer coisa, mas já me está a faltar a capacidade mental. Mas, Eu também neste momento não consigo muito, porque o meu cérebro está-se a apagar, porque eu estou cheio de sono. É que sempre eu tenho que levar as costas. Por isso, vamos dormir, que a etapa da manhã é maior. Exatamente, também prevê mas supostamente é mais difícil que tínhamos para fazer, ou seja, era hoje. Porque a subida não era tão brava como a de Castro Laboreiro, mas como a etapa era mais longa, sim, e o cansaço acumulado, acaba por ser um bocadinho por aí. Mas todas elas têm a sua dificuldade e todas elas têm a sua beleza, não é? Exato. E pronto, e assim nos despedimos, aqui no cantinho. Que maravilha! Vamos lá, para eu estou a dormir em pé. Vamos lá, tchau, tchau! Buenos dias, chicos e chicas. Agora então estamos a começar a etapa número 8. Isto toda a noite, a chuva foi uma constante. Bastante. Ouvimos-la toda a noite aqui ir a bater no telhado. Portanto estamos já equipados. Estamos todos de preto, basicamente.
Pilgrims in Black. Vocês ouviram falar desse filme? Pronto. Vamos lá ver. É. Se o equipamento é resistente. Pode ser, que, pode ser que interessante também melhor. Então pronto, vamos então até Codiceda. Cedo, são 31 km hoje. São 8 da manhã. Também saí muito mais cedo, está escuro, não se consegue ver nada. Exatamente, por isso olha, então vamos. Também não é que a gente consiga fazer as coisas muito mais rápido, porque o cérebro parece aqueles computadores cheios de vírus, não se apalpa aqui é. Estes computadores antigos. Sim. Ai, então, vamos lá. Pronto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Santiago, a gente fugia de uma que ia noutra. é? Fugíamos de uma poça que íamos noutra. Então, muito boa noite, gente boa! Ora, chegamos hoje ao fim da 8ª etapa entre Biarritz e Codiceda. A nível de detalhe, de estatísticas da trilha, foram mais de 31 km. A nível de tempo, em andamento, em movimento, 6 horas e 38 minutos, sendo que
o tempo total, com as pausas, tira capa, mete capa, para almoçar e tal, foram cerca de 9 horas. 9 horas. Sobre o percurso, vou passar a palavra à Karina. Sobre o percurso em si, pronto, teve algumas subidas, nada comparado com o que a gente fez até ontem. A dificuldade maior hoje foi realmente tive muito mau tempo durante a noite, choveu imenso. E continuou durante o dia. E continuou, pelo menos até a hora do almoço, a chover bastante. Sim, só lá, a partir das 2. Sim, foi depois do almoço que parou praticamente de chover. E fez com que os caminhos ficassem todos inundados. E por mais que nós tentássemos fugir da água, não havia hipótese. Foi mesmo meter o pé na poça. Chamado salta-pecinhas, não é? Era salta-pecinhas. Acabámos mesmo de ter que meter o pé na poça, as botas ficaram encharcadas, os pés ficaram encharcados. Pronto, a dificuldade maior acabou por ser essa, porque depois vinhamos com os pés todos molhados e não valia a pena trocar de meias porque elas iam ficar todas molhadas na mesma, não é? Temos as botas em cima de um secador. Aquecedor. Neste momento, para ver se amanhã estão secas. Vamos lá ver. Este meu riso é porque já é para a terceira ou quarta vez que estamos a tentar fazer isto. Isto começa a fritar, sabe? Pronto, amanhã a etapa será mais pequena do que hoje. A nível de dificuldade também, em princípio, a parte técnica da coisa, digamos assim, sim, será ou seja, mais fácil. Os pontos mais altos foram atingidos, as etapas mais longas foram percorridas. Por isso. Sim, agora será digamos, o mais simples também porque estamos a aproximar cada vez mais de Santiago, portanto, ou seja, a cidade, acaba por já deixarmos se vai um bocadinho ali a parte mais da natureza. Com muita pena nossa, mas... Exato. Hoje foi muito giro, também conseguimos ver esquilo. Sim, isto foi um verdadeiro BBC Vida Selvagem, vimos esquilo, Vimos esquilo e vimos os corsos. Acho que é esse nome. Uma espécie de bambis. Sem minhas pintinhas. Minhas pintinhas. Vimos vários. À nossa frente, mas não conseguimos filmar a tempo. Mas fica aqui. E ontem à noite andava um javali a rondar a casa. Na aldeia. Era a casa, era nós cruzámos com o pé 2 ou 3 vezes. Acabámos por não conseguir ver diretamente, ainda mas bem. ouvimos-lo. Mas ouvimos-lo e vimos a fugir assim várias vezes. Pronto, e basicamente é isso. É isso. A nível de infraestruturas, hoje já teve mais... Sim, eu já tinha mais qualquer coisa. Sim. Já tivemos mais sítios onde parar e comer, se fosse necessário. E pronto, acho que está tudo dito. Agora continuar a não pensar nas previsões meteorológicas. Apesar de agora não estar a chover, mas não são muito animadoras para os 2 próximos dias que nos faltam. Vamos ver pelo menos se as botas secam, para poder molhá-las novamente. Exato. Só para não calçar de manhã logo encharcadas. Sabe mal. Depois passados 5 minutos já estão todas molhadas, já estamos a caminhar, mas quando as calçamos. E é isso. Acho que não nos está a escapar nada. Também se estiver, olha, paciência. Agora estamos a perceber e descansar. Sim, acreditem que isto, com poucas horas de sono consecutivas, é pior que uma carreira. Isto começa a causar danos. Muitos dos quais podem vir a ser permanentes. Pronto, vamos. Já está a começar, outra vez. Sim. Adeus, até amanhã. Bom dia. Bom dia. Agora são 7h30 da manhã. Já vamos sentir mais cedo. Vamos para o nosso penúltimo dia. Etapa entre Codeceda e Ponte Velha. Se bem que nós vamos parar na estrada. É o nome da terra. É a estrada. Sim, mas também queria dizer é que vamos ficar
alojados numa terrazinha antes de... Ah, Couso. não, Couso, é uma aldeia. Mulheres. Espera aí, não é por aqui, ou É que não é por aqui, peço desculpa. Isto são três possíveis. 1, 2, 3, 4. foi na rotunda, enganámos Aqui na saída da rotunda. Ele andava a sair na terceira e nós saímos na segunda. Pronto. Acho que esta minizinha aqui. Não tem indicações. Não, isto é para a casa. Ok, deixa a minha manda para dentro para a casa. Temos que contornar aqui. É, ali ok, à aí frente. ele ali para a frente. Pronto. Então estava a dizer que vamos ficar numa terrinha, ficar para aí 1 km antes do centro de Pontevedra. Depois pertence tudo ao mesmo, como eu falei. Chama-lhe o Couso. Aqui. Que é onde tenho um albergue público. Exato. Pronto. E nós, sempre possível, tentamos também experimentar ficar nos albergues públicos. É sempre diferente. Principalmente para a carteira. Exatamente. E como agora também há muitos poucos peregrinos. Quer dizer, até hoje nós não nos encontramos com nenhum. Sabemos que eles andam aí. Sabemos que eles andam aí, mas ainda não nos encontramos com nenhum. Por isso. É isso. É isso. Pronto. Vamos ver a nossa cara. Assim estamos em vésperas de Halloween, né? Em vir ao longe, cuidado, que eles andam aí. E pronto. Está a ameaçar que vai chover. Para já ainda não, por isso é que a gente também está todos despejando mais cedo. Já andamos 5 minutos sem chuva, opa, o que é bom. O que é bom. E cada metro sem chuva é uma benção. Não é que a gente não gosta de chuva, a gente gosta de chuva. Mas é quando estamos em casa, no sofá. Não, já temos a apanhar bastante chuva. É isso, pronto. É isso, mal. Porque vamos abastecer ali comida O velho muerto só. para cenar e para desayunar Sí, mañana. Entonces, esta es la vida de Pepino. Sí. Ahora vamos. Tu às vezes, venha o homem de saco. ¿Quieres hablar un poco de esto? Ora bem, aqui temos um desvio, Uma variante. digamos assim, que podemos ir pelo caminho original, mas vamos sempre pela estrada e pelo polo industrial,
Ou então vamos pela floresta, fazemos mais 800 metros Nós vamos lá. pela floresta. Sim. Posto a coisa, está chique. Chegamos então à parte final da variante. Aqui quase deixa-nos um bocadinho confusos, como vemos marcações, no entanto aqui está ela, um pouco dissimulada, a verdade seja dita. Vamos só. Claro que nós também percebemos ali pelo outro caminho que tinha a seta, digamos, no sentido contrário, não é? Ou para cá. Mas pronto, tem ali uma pequena subida no final, mas sempre é melhor do que ir com os pés no alcatrão. Yeah. Sim. Vamos lá então. Não se pode parar. Quando parar é para parar. mesmo, não dá. Mas tu fazes uma paragem e depois parece que os pés estão a colocar aquelas pedras na praia de Matosinhos. Caso de alguém não ter reparado que está ali uma lareira ao fundo. Já compramos casa. Portanto, já compramos casa. Em relação à forma de pagamento, isso depois vê-se. Portanto, se calhar a etapa. Não, vamos mesmo até Santiago, amanhã. Mas Depois deixamos vamos já aqui as atacar. coisas. Sim. Portanto, paciência. Ora então, mas isto era só uma parte, mas depois a gente tem os contactos para se terem cá passar uns dias. Ou se calhar não. Então, ora bem, já terminamos a etapa número 9, que pode ser Ponte Velha. Neste caso estamos num lugar um bocadinho antes no Couso. Sobre a etapa foram Aproximadamente 25 km. aproximadamente 25 km. Um tempo total de, só consultar aqui, ok, em movimento de 5 horas, sendo que demoramos cerca de 7 horas e meia Desde que saímos. desde que saímos até à chegada, devido a certas pausas que tivemos de fazer. O tempo hoje até ameaçou bastante, tivemos de pôr a capa, mas não nos podemos queixar. Não. Foi entrar aqui, fechar a porta e começar a chover lá fora. Temos mesmo sorte. Em relação ao traçado, É um misto entre Alcatrão e. Apesar que tem mais Alcatrão. sim, e pelas florestas, Florestas, bosques, bosques. sendo que, como é óbvio, o cansaço acumulado torna sempre um bocadinho mais exigente, por assim dizer, mas é tranquilo, não é? Sim. Passámos por uma grande cidade, pá, comparado Comparado até agora, aquilo parecia Nova Iorque. Eu nunca fui a Nova Iorque. pronto, onde
tem todos os serviços, tanto lavanderias e essas coisas todas, se precisarem também têm lá. E onde, pela primeira vez, o pessoal a dizer bem caminho. Sim, estavam felizes por verem lá peregrinos. Já sabe que nesta altura do ano não é mais. Além deste caminho ter pouca gente, comparado com os outros, não é? Que também é mais recente. Também nesta altura do ano é mais difícil encontrarem peregrinos, não é? Okay. E pronto, nós provavelmente só amanhã em Santiago é que iremos ver alguns. Sim. De resto, assim, de repente, não houve bem nada. Acho que nós parámos lá na estrada, mas acho que já falamos nisso. Sim. Para nos reabastecer. Parámos lá, dá para comprar comida, tem. Se quiserem visitar a cidade, estão à vontade. Pronto, assim a nível de. Depois tem aquele desvio que nós falamos, que compensa fazer. Ir pela estrada de Alcatrão é mais cansativo. Dá sempre para descansar um bocadinho os pezinhos. E pronto, conseguimos carimbar hoje numa igreja. Foi a única. Sentimos-nos verdadeiros peregrinos, porque estava a começar estava em missa a chover. Nós queríamos fazer uma pequena pausa e tínhamos visto a igreja longe. Poderia ser um sítio para nos abrigarmos. Chegámos lá, estava a senhora. Não sei, há uma expressão que se diz, aquelas senhoras que às vezes vão lá limpar. As zeladoras, uma zeladora. Nós perguntámos se podíamos quedar-nos ali um pouco por causa da lluvia. E ela disse que sim. E depois questionou-se, nós não queríamos visitar a igreja e carimbar as credenciais. Foi muito simpático, até nos ofereceu-se para usar a casa de banho e isso tudo, por isso foi realmente uma experiência muito gratificante. E agora, caros amigos, caras amigas, se um dia vierem a fazer um dos caminhos de Santiago, possivelmente vão sentir, acho que já falamos nisto como nos outros, mas voltamos a repetir, vão sentir algo que não sente todos os dias, que é sentirem-se tristes e felizes pelo mesmo motivo, não é? Porque, como é óbvio, tem sido uma experiência desafiante, não é? A todos os níveis, e sentimos felizes por estar a cumpri-la, e amanhã, quando chegamos a Santiago, vamos nos sentir bem por isso, não é? Porque conseguimos algo. Porque é algo que nos propusemos a fazer nunca tínhamos feito nada do género. Algo, não é? Deste nível, vamos chamar assim. Porque para além do número de dias e de quilómetros, a isso juntámos-lhe a exigência do percurso. Mais a mochila carregada às costas. Sim, já teve que ser um bocadinho maior, não pela roupa nem nada disso, mas mesmo porque tínhamos que ter mantimento. Sim, porque aqui exige muito mais logística que todos os outros caminhos que já são mais. Até por exemplo, são à parte, fizemos hoje a penúltima, já estamos mais perto de Santiago, mas no entanto. Amanhã, na etapa da manhã, sim, só 6 km antes de chegarmos a Santiago, a etapa da manhã são cerca de 17, 18 km. Mas não há praticamente só lá nada. A chegar é que há um café, mais nada. E hoje também teve menos, por exemplo, ontem até, tinha na estrada, mas basicamente era só naquele sítio, depois disso praticamente não havia nada. E entretanto eu estava a perder aqui um bocado de raciocínio, mas pronto. Bom, sentimos. Sim, estamos felizes por conseguir alcançar isto. E ao mesmo tempo tristes porque está a acabar. Exato. Não sei, não acho que existam muitas situações em que hajam estes sentimentos tão antagónicos, não é? Tão diferentes pelo mesmo motivo, mas também é por bastante motivos que gostamos, não é? Exato. Portanto, hoje estamos neste sítio maravilhoso, é que sabe tão bem, depois de, digamos, frio, chuva e olhar lá para fora, aquele cielo gris e escuro. Mas aqui quentinho. Não sei se amanhã vamos. Mas tem cola que como nós compramos isto, a gente depois volta já daqui. Sim, vamos amanhã lá só fazer um percurso, ao final do dia estamos aqui outra vez. Sim, depois é só ir um fim de semana para buscar as coisas e avisar a família. Que já não voltamos. Portanto, vamos lá então descansar, a ver se hoje descansamos, porque não tem dado para descansar praticamente nada. Tem sido mais horas também. Tem sido mais horas Hoje também saímos mais cedo um bocadinho. Sim, fomos um bocadinho mais cedo. E também andámos mais rápido. Sim, porque era, que isto parece que vai chover. E o percurso em si não tinha tanta dificuldade, enquanto os outros tinham muitas subidas, muitas descidas, aquela calçada antiga
que dificultava a... Sim, aquela parte em que apanhámos bastante água, ou seja, por muito que quiséssemos andar mais rápido, assim, era possível andar mais rápido, mas de nariz no chão. Não. Hoje foi lá os joelhos. Não dava. Só dava. Hoje o percurso acaba por ser terreno ser fácil. Sim, era mais plano, não havia nada dessas... Ou era terra batida ou alcatrão, basicamente. Nos outros dias tínhamos muita pedra solta, Portanto, e sim, mas hoje não. Como tínhamos a motivação extra de ver se não apanhávamos outra molha, Foi sempre a despachar. para despachar. Entre aspas. A gente parava para apreciar a natureza. Sim. Para quem faz este tipo de caminhadas percebe o que é o despachar. O despachar, não é? É andar um bocadinho mais rápido. Em vez de 30 fotos, tirar 25. Sim. Um bocadinho por aí. Mas pronto. Penso que está tudo. Também se faltar alguma coisa a gente diz. Ou depois pergunta. Certo? Vamos então lá desligar esta coisa e aproveitar este lume. Tá. Tchau, tchau. Até amanhã. Ainda tenho força para dizer tchau. Então, Sr. Ricardo, prepara-te para um dia de chuva. Prepara-te para um dia de chuva. E pronto. Estamos equipados. Sandálias. Porquê que vamos de sandálias, Ricardo? Depois precisamos das botas para ir embora. E não convém que estejam molhadas. Se bem que se tiver a chuva, se acabou por molhar, mas não vai ser a mesma coisa, não. Exatamente. Vamos lá. E é isto. Deixa-me sorrir. Isto Elas não se ri muito. não se pode descansar. Isto não se pode descansar. Você descansa mais um Então, bocado. onde conseguimos descansar mais um bocado. Meu Deus. O corpo pensou tipo, olha, já acabou. Olha, acabou. Então hoje dói tudo. Isto está mais complicado. Pronto, a bolha que consegui fazer no último dia. Por aqui. Mas pronto, adiante. Ora, 31 de outubro 2025. 2025. Ricardo estava a prosperidade. Disseste prosperidade? Sim, não. Querias dizer posteridade, mas sim, para a nossa prosperidade. Estes vezes. Ui, Jesus. Escada. Mas pronto, vamos lá, se não dá mais vamos isto. Temos para andar. Porque a chuva foi uma constante durante a noite. Entretanto, deu um bocadinho de trégua. Mas isto. Pronto, não vou fazer aqui piadas políticas. Mas digamos que isto a qualquer momento pode acabar. Portanto, vamos então aqui de Pontevedra até Santiago de Compostela. Daqui a um quilómetro ou dois é que passamos mesmo, digamos, pelo centro de Pontevedra. Sem pagar mais por isso. Agora vamos então até ali não comprar anunciar. Mas então, são 17 km. 17, 18 km. São das estimativas a rondar as 5 horas. Porque eu tenho uma subidinha. Para nós não vamos que é tudo fácil, não é? Eu tenho uma subidinha. E dizem que vamos chegar a Santiago cansados. É assim, nem era preciso existir uma subida para lá chegarmos cansados, não é? Agora. É isso. Esperamos não apanhar muita chuva. Mas está mal. Vamos lá ver. Nada.
agora os últimos 5 km. 5 km, fizemos uma pequena paragem em um café muito simpático, mais em conta do que Uma boa parte daqueles que a gente parou. É. Pronto. O que é? é o que é. Já apanhamos chuva, agora parece por um pouquinho. Se dá para secar um bocadinho as capas, não é? Mas já deu para puxar A molhar a mochila. E pronto. Vamos lá então. Já se vê ao fundo Santiago de Compostela. Estes 10 dias. Aqui já começam a juntar-se outros caminhos. E é normal. Estamos a ver mais pessoas. Ora, estamos praticamente a chegar. Faltam 5 metros. Foram aqueles 17 km. Maioritariamente feito em Alcatrão. Só de lá uma parte do monte que serviu para a gente molhar os pés. E também conseguiu. Foi aquela parte da subida. Ora, a nível. São 19 km, não é? Total serão então cerca de 19 km. Estamos agora à subida final. Faltam 800 metros. Os 800 metros finais. Vai ser subidinha, vai aquecer. Mas aqui na parte final até calhou bem, temos sem ser o parque de cidades, acabámos por percorrer ali a zona verde, choque assim não é tão grande. Acontece. É que ficou bem seguir. É na mesma o mapa, que no final não existem praticamente marcações. Ali no parque foram tapadas. Depois há pessoal que as tira para meter publicidade, essas coisas todas. Agora aqui no final já se começam a juntar peregrinos de outros caminhos e as marcações já são comuns. Mas agora também é ir ao cima, basicamente. Estás a ver? É. E é isso. Não sei, agora de repente parece que não gostou nada, não é? Não, agora vamos gostar de subir. Isto é bastante inclinado, É poço. bastante inclinado. É para ganharmos. É um último fogo. Ganhar fome, para É, ver exato. Para a tortilha. uma tortelha. Vamos lá ver se arranjamos uma tortilha. E então, E é isso. Não há muito mais a dizer hoje. vamos chegar ali. Fazer que chegamos. Felizmente não apanhamos assim tanto temporal. Ah, Veio só uma chuvoada assim valente. mas que volto para molhar a mochila e essa coisa toda. Ainda logo tudo. E agora? Agora ganhar mais um bocado, se agora só. Depois ir à oficina de Pedrinho, A loja das à recuerdas. loja de recuerdos. E tomar uma banhoca. Amanhã que eu depois apanhar o autobus e o comboio para voltarmos a Portugal. E assim, amigos. Portanto, quando formos de viagem, vamos já ver o próximo. Não é? Vamos lá.
39 km depois, na cidade de Braga, é chegar a Santiago de Compostela. Senhoras e senhores, nos llegando a Santiago de Compostela, les doy la bienvenida hasta la plaza de Obrador. ¿Qué tal, chica? É só fazer aquela subida de Castro Laboreiro que vai para lá. Respeito. Selfies e coisas do género. Agora já começou outra vez a chover. E pronto, está feita. Foi realmente uma caminhada longa. Eu por mim falo, comecei a fazer, tinha eu 41 e acabei com 42 anos de idade. É verdade. Comecei com 41 e acabei aos 42, por isso. Então vamos agora tratar da Compostela, disso tudo, para nos irmos embora. Ora bem, e para acabar... Temos que ir à loja dos Ricardos. Sim, a loja dos Ricardos. Fazer a mítica foto Do caminho da Geira e dos Arrieiros. Portanto, amigos e amigas, bom caminho! Sí, mira si está en la tabureta. É isso, perfeito. Esta é a lojinha que tem os recuerdos do Caminho da Geira, que nos disseram para cá vir. Depois de estarmos um bocadinho à conversa com a senhora, ela deu-nos um papelinho para nós lermos, em que fala das mãozinhas e das setinhas do mocho, que é um senhor que faz estas peças que não se vendem, nem não é em loja nenhuma. Isto basicamente passa de peregrino para peregrino. E a senhora deu-nos Aqui é a minha. uma a cada um. E agora nós daremos depois, em prova da amizade, no próximo caminho, a outro peregrino.